Oi, gente, tudo bem? Conforme eu havia comentado, nós vamos conversar sobre pronomes demonstrativos. Olha que legal! E a melhor parte é o que eles demonstram, né? Queridos, eles demonstram a proximidade ou distanciamento de uma informação, seja uma data, um lugar, uma referência, dentro do texto. Então, os pronomes demonstrativos, eles têm uma relação física, uma relação na estrutura física textual ou uma relação temporal com o texto. Eu vou começar por aqui, ó. Em 2000, houve a crise do H1N1. Também lá, né, porque 2000 faz 20 anos, houve medidas de contingenciamento. Neste momento, porém, a crise é maior. Naquela época, o vírus não era tão letal. Esse inimigo precisa ser enfrentado. Então, quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que estão aqui. A primeira coisa é já na linha 2, a presença de um advérbio. Esse advérbio lá me dá a indicação do tempo passado. Ele é um advérbio de lugar, mas aqui ele está sendo usado como uma referência temporal. E é claro, se nós estamos falando de pronomes demonstrativos, é claro que eu quero chamar a atenção de vocês para os 3 pronomes demonstrativos que eu coloquei aqui no texto. Então, neste momento, porém, a crise é maior. Naquela época, o vírus não era tão letal. Esse inimigo precisa ser enfrentado. Então, vamos olhar como essas 3 frases se comportam, se o uso foi correto ou não, a partir dos nossos, famosos cartazes. Meus amores da televisão, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui os pronomes demonstrativos. Este, que pode ser escrito no início de uma frase, se o referente estiver próximo, aqui, ó, já do ladinho na escrita. Este, no meio da frase, então, diferente do pronome demonstrativo, que não pode iniciar uma frase, já que ele sempre que se refere à palavra que o antecede, ele tem que estar no meio de uma conexão, os pronomes demonstrativos podem começar uma frase. Estes aqui, ó, que estão na minha mão, tem um problema. Para eles começarem a frase, eu preciso ter o referente aqui do lado do texto escrito. Se não, este com letra minúscula e aí algumas variantes, ó. Eu tenho neste, deste. Lembrando que o referencial tem que ser masculino. Se o referencial for feminino, eu tenho esta minúsculo, nesta, desta. Isto, o isto é muito legal, porque o isto representa o it do inglês. Ele é invariável. Ele não precisa fazer concordância nem com o gênero, nem com o número. E esses 2 aqui fazem. Eu tanto tenho singular quanto preciso ter o plural. Se o referente for plural, é estes. Se o referente for plural, é estas. Se o referente for plural, é isto. Então, isto é o genérico. O isto, ele é o invariável, ok? Então, eu tenho aqui esses 3 com estas modificações aqui. O que são essas modificações? Já eu falo sobre elas, tá? Essas modificações são as chamadas contrações ou combinações das preposições em e de com os pronomes. Então, fiquem atentos, porque o deste, neste, desta, nesta, daquela, nela, não, daquela, naquele, são variantes a partir das preposições que sofreram uma contração com os pronomes. Por que contração? Porque o em virou ne, né? Virou só o n. E o de perde o e para se conectar aos pronomes. Então, na nossa lista, né, continuando, além do este, nós temos o esse, o essa e o isso. Então, mesmas referências. Esse para masculino, posso começar um texto? Posso.
essa feminino, os dois têm plural, fazem concordância com o seu referente, e o isso é o invariável. Ele não faz concordância, ok? Ele é o genérico. Então, vamos de novo? Esse, essa, isso, este, esta, isto, e tem mais 3. Aquele, aquela, aquilo. Posso começar um texto com eles? Posso. Eles também podem estar no meio do texto e eles também têm a variação daquele, naquela, naquele, daquela, naquela, daquilo, naquilo. Mesma estrutura. Aquele, masculino, tem plural, aqueles. Aquela, feminino, para referente feminino, tem plural, aquelas. E o aquilo, continua sendo invariável. Trouxe uma novidade aqui, ó. Olha que bonitinho. Aquele significa para aquele. Então, vocês estão vendo que aconteceu um fenômeno aqui muito interessante. Aquela significa para aquela. Estou indo àquela cidade. Estou indo para aquela cidade. Aquilo significa para aquilo. Eu me referi àquilo. Então, eu preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que, além de existir a contração com a preposição em e de, para todos os 9 pronomes demonstrativos, para o pronome aquele, aquela e aquilo, eu tenho a crase. Somente para esses 3, hein, gente? Só estes 3 fazem crase. E existe uma coisa muito interessante nesta crase. A crase, ela só pode existir antes de palavras femininas. Porém, com o pronome demonstrativo, esta crase é permitida. Então, aqui, ó, para o pronome aquele, eu crio a possibilidade do aquele. Lembrando, o aquele significa para aquele. Eu me dirigi àquele guichê, ou seja, me dirigi para aquele guichê. Vocês viram que eu estou dando uma alongada aqui no A, porque eu não gosto de fazer, mas é vídeo, né? Fazer o quê? Então, fiquem atentos aqui, porque a crase apenas para o pronome aquele, aquela e aquilo. Explicado, vamos à regra. Aquele, aquela, aquilo eu uso para coisas que estão distantes, datas passadas, informações no parágrafo anterior, informações distantes no texto. Este, esta, isto eu uso para informações próximas. Este ano, esta folha, ok? Agora, o esse, o essa e o isso, ele é chamada concordância, né, ou referência ideológica. A referência ideológica não pede a proximidade ou distanciamento. Eu posso usá-lo de forma genérica. Ah, José, é esse que eu vou usar. Ah, não quero usar outros. Tudo bem, você pode usar. Só que tem um perigo. Vamos ver qual é o perigo? Em 2000, houve a crise do H1N1. Então, a minha referência textual está aqui no primeiro período. Está aqui na primeira linha. Em 2000, houve a crise do H1N1. Também, então, o também conecta a minha ideia com a próxima. Lá, então, o advérbio que eu já havia comentado com vocês, faz a conexão com o ano. Houve medidas de contingenciamento. Ponto. Eu disse a vocês que nós poderíamos começar textos com o pronome demonstrativo, desde que eu tivesse referente. Neste momento, parei. Neste, eu volto lá na folhinha e eu descubro que o este precisa ser usado para coisas que são próximas. Então, neste momento não é o ano 2000. Neste momento, no texto, eu construo a ideia
de que eu estou falando de 2020. Até porque o advérbio já me diz que existe um lá, e aí eu pressuponho que tem um aqui. Eu também estou no ano de 2020, o que me deixa mais clara a ideia. Neste momento, porém, né, operador argumentativo que vai abrir uma ideia oposta, então eu já tenho dois, eu estou só reforçando essa ideia de dois. A gente costuma dizer que isso é um argumento por comparação. Vejam que eu criei um raciocínio, uma linha de raciocínio argumentativa a partir da comparação da crise do ano 2000 com a atual crise. Também lá havia um vírus, também hoje há um vírus. Então, quando vocês forem criar um texto, fiquem atentos. Eu não preciso somente citar argumentos de outras pessoas, de autoridades. Eu tenho diferentes formas de criar uma argumentação. Continuando. Então, neste momento, porém, a crise é maior. Naquela época, então vejam, falei neste e opus a naquela. O naquela imediatamente faz referência ao ano 2000. Eu não vou precisar repetir. Mas no ano 2000, aqui em 2020, porque o texto fica cansativo. Então, eu não vou repetir neste momento ou naquele momento. Eu vou colocar época, que é sinônimo. Olha que legal. Então, o que vai acontecer é, naquela época, o vírus, peraí que eu tô vendo de cabeça para baixo, não era tão letal. Então, naquela época, eu estou fazendo referência ao vírus do H1N1. Naquela época, o vírus não era tão letal. Fechei, ó. Viram que tem um ponto final? Aí vem um problema. Esse inimigo precisa ser enfrentado. Qual é o problema, Josi? O esse, como ele é genérico, como ele é ideológico, como eu não tenho referente, eu não sei se está se referindo ao H1N1 ou ao Covid-19, que está relacionado ao neste momento. Ah, eu quis fazer isso. Ok, os dois são vírus. Mas dependendo do correr do seu texto, você pode criar aí uma ambiguidade. E aí essa ambiguidade cancela este seu argumento. Ok? Então fiquem atentos. O esse pode ser usado? Pode. Mas o fato de ele ser genérico demais me ajuda a não errar a proximidade e o distanciamento. Porém, eu perco. Se eu tenho dois elementos, eu fico sem saber a qual dos dois eu me refiro. Então, eu vou generalizar, ou seja, eu vou me referir aos dois no mesmo momento. Desde que minha argumentação esteja realmente querendo fazer isso, né? Vírus lá, vírus aqui, do Covid-19 ou H1N1, ok. Mas e se não for? Aí eu crio uma ambiguidade e ela vai me prejudicar. Tudo bem? Abraço para vocês. Próximo vídeo é sobre colocação pronominal. Também é rapidinho, tá? Dúvidas? Postem. Hoje nós teremos aula. Vejo vocês à noite.